Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa aula. Agora nós vamos tratar da lei de Faraday, ok? E o princípio dos geradores elétricos, ok? Então vamos detalhar esse assunto. Eu já coloquei essa ideia básica, mas nós não discutimos isso com um pouco mais de profundidade. Então vamos avançar um pouquinho mais nisso daqui, nesse assunto, né? Da lei de Faraday, e entender um pouco melhor sobre o princípio dos funcionamentos dos geradores. Tá? Então vamos lá. Bem, então o nosso tópico de hoje é a lei de Faraday. Lei de Faraday. Okay? Vamos lá. Então, qual que é a equação? Nós temos 4 equações de Maxwell, né? E a lei de Faraday é uma delas. E qual é a equação da lei de Faraday? É essa daqui, ó. O rotacional elétrico é igual menos a derivada da indução magnética. Okay? Isso daqui essa é a lei de Faraday, né, na forma diferencial. Equação diferencial. Uma das equações de Maxwell. Nós também, usando o teorema de Stokes, nós podemos escrever, usando, né, o teorema de Stokes, nós vamos poder escrever essa equação na forma integral. Okay? Como que fica? Qual é o teorema de Stokes? O teorema de Stokes é o seguinte: a integral de um circuito fechado de um campo, né? Campo vetorial, produto escalar. É uma integral de linha, né? Essa integral de linha de um campo sobre um circuito fechado é igual o fluxo passa por essa superfície. Então, o circuito fechado, nós podemos pensar que aqui o x, y e o z. Então, o nosso circuito aqui, essa aqui está nesse plano xy. Esse é o nosso circuito fechado. E vamos colocar ele orientando na orientação positiva, que é o sentido anti-horário. Okay? Que é, para quem já conhece o teorema de Stokes, né, integral de linha, né, circuito fechado, sabe que a orientação positiva das integrais é no sentido anti-horário. Então, com isso daqui, essa superfície é o quê? Superfície é essa superfície aqui. Essa superfície S. Tá? Então, você tem um circuito fechado, né? Está circulando pelo campo E. Tá? Então, aqui o campo E está circulando campo E, né? A cada tangente aqui nós temos o campo E. Temos que analisar qual é o campo E, né? Está circulando aqui. Esse campo E, né? É uma integral de linha do campo E dr no circuito fechado. E isso significa que sai de um ponto, volta para o mesmo ponto. Integral de linha fechada. O S é essa superfície. Então aqui nós vamos ter o quê? É o rotacional desse campo E. Produto escalar é S. ds é essa área. Então isso aqui é uma integral desse lado de cá, é uma integral de, chamamos uma integral de fluxo, né? Integral de fluxo.
esse rotacional do campo E é o fluxo, né? Então você vai calcular o fluxo do rotacional através dessa superfície. Esse campo aqui, esse campo E, né? Onde que ele está aqui? Rotacional, o campo E ele está aqui, rodando aqui. Agora, o rotacional, quem é esse rotacional desse campo E? O rotacional desse campo E, ele vem daqui. E ó, o rotacional desse campo E, pela equação de Maxwell, né, clara daí na forma diferencial, é menos dB dt. Então nós vamos substituir aqui e nós vamos ter o seguinte. Então essa integral fechado, né, subcircuito fechado, de escalar dr, né, a integral de linha fechado, é um trabalho, né, um cálculo de um trabalho fechado. Vou multiplicar pela carga aqui. Isso daqui vai ser o fluxo, né? O rotacional vai dar menos dB dt produto escalar por ds. Okay? Então esse dB dt, nesse caso que não tem uma dependência do tempo, nós podemos escrever isso daqui como d dt e a integral do lado de dentro. Integral de superfície, que é o fluxo do campo magnético através dessa superfície S. Então aqui nós podemos pensar, por exemplo, um campo magnético, ele está passando aqui por essa superfície. Então se você tem um campo magnético atravessando essa área, essa superfície S, aqui você vai ter um fluxo do campo magnético. Tá? Fluxo, pensando como o campo magnético passando por um encanamento, né? Você tem um fluxo, como fosse um fluido. Tá? Então esse é o fluxo do campo magnético através dessa superfície. Okay? Então isso daqui, nós chamamos isso daqui de fluxo do campo magnético. Tá? Fluxo do campo magnético. Então essa integral aqui, que é circuito fechado de E escalar dr, é igual a menos, opa, tem um menos aqui, ó, menos a derivada do fluxo do campo magnético no tempo. Okay? Então esse é um resultado importante. Tá? Isso daqui, se vocês lembrarem lá que nós trabalhamos com trabalho, né? Nós temos isso daqui, ó, essa integral. Qual que era a integral do trabalho? Trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica, né? Trabalho de um ponto A a B. É uma integral de linha, né? Por esse caminho, né? Prosseguir de A até B. Da força elétrica, que é a carga elétrica, vezes o campo elétrico, né? Força elétrica, escalar dr. Okay? Então, quando você tira a carga elétrica, você vai ter o quê? A carga elétrica fora e a integral de E escalar dr. Aqui eu estou calculando o trabalho de voltar de um ponto A como A igual a B. Então, é uma integral fechada de E escalar dr. E tem uma carga aqui. Né? Ok? Lembram da definição de potencial? Né? Então, isso daqui é a carga elétrica e essa parte aqui é a variação da energia potencial. Tá? Isso aqui é igual ao delta V, onde V é potencial elétrico. Potencial elétrico. Potencial elétrico. E esse delta V. Então, essa parte aqui é o nosso delta V. Ou nós podemos chamar aqui que o delta V, nesse caso aqui da força eletromotriz, nós chamamos muitas vezes de FEM, força eletromotriz. A mesma coisa, uma diferença de potencial.
ΔV entre esses dois pontos, isso daqui, né, vai ser menos a variação do fluxo do campo magnético no tempo. Então aqui está a lei de Faraday, né? Sim, lei de Faraday na forma mais convencional que as pessoas conhecem, né? Essa lei de Faraday nós deduzimos ela, tá, a partir da equação de Maxwell diferencial, usando o teorema de Stokes, né? Então aqui nós vemos de pequenos princípios, né, de princípios mais fundamental, o princípio mais fundamental possível que nós podemos falar nessa altura, né? Aí nós deduzimos a lei de Faraday, tá? Que vai ser o que vai gerar a energia, a força eletromotriz, né? Isso aqui é uma força eletromotriz que vai ser gerado, né? Então esse é um gerador, né, que tem e gera essa força eletromotriz. Ele precisa de ter o quê? Que a derivada do fluxo do campo magnético, em função do tempo, seja diferente de zero. Se essa derivada no tempo der igual a zero, significa que a força eletromotriz é zero. Não vai gerar força eletromotriz. Okay? Então vamos dar uma olhada aqui nisso daqui. Como que fica? Vamos lá. Então a gente sabe que a força eletromotriz é igual a menos a derivada do fluxo do campo magnético em função do tempo. Okay? Bem, o que é esse fluxo do campo magnético? Vamos analisar isso aqui um pouco melhor. Vamos analisar isso daqui. Tá. Para fazer essa análise, vamos considerar um exemplo clássico, tá? Para ficar claro esse gerador. Nós vamos um gerador clássico, tá? O gerador clássico dos livros de física é esse daqui. Vamos lá. Então você tem um fio, tá? E esse fio ele tem uma barra. Ele tem uma barra. Tá? E essa barra, aqui é um fio elétrico condutor, tá? E aqui tem uma barra também metálica, é condutora também, todos condutores, ok? Então, são todos condutores. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse fio para movimentar para essa direção aqui, uma velocidade v. Okay? Bem, uma outra coisa que nós vamos colocar é um campo magnético entrando para dentro da página. Tá? Então, esse campo magnético ele vai ser o seguinte: é campo magnético, está em toda a direção aqui, mas ele está aqui entrando na página. Tá? O campo magnético está entrando na página. Então ele está em toda parte aqui nessa região. É um campo magnético constante, tá? Não, tudo bem, não vamos fazer essas considerações por enquanto. Esse é um campo magnético que está entrando. Ok? Isso aqui é campo magnético. Está entrando na página. Então vamos lá. O que é o fluxo do campo magnético? O fluxo do campo magnético é a integral de fluxo, né, de B escalar dA, S. Né? Essa superfície aqui. Então o fluxo que nós queremos calcular, que nós estamos interessados, é esse fluxo que está do lado de dentro aqui. Ó. Nessa área aqui. Ok. Então isso daqui, esse fluxo, como a área é plana, e esse cálculo ele vai ficar simplesmente como B, módulo de B, módulo do campo B, multiplicado por essa área aqui. Por essa área. Área A.
Essa área, nós vamos estabelecer os comprimentos aqui. Então, daqui até aqui, vamos chamar de L. L. Só que esse L também ele vai ter um pequeno deslocamento aqui, né? Que é um ΔL, né? Em um período de tempo, né? ΔL por ΔT, que vai ser igual à velocidade, tá? Porque isso aqui está em movimento. Ok. Então, isso daqui vai ser... Nós temos uma altura, né? Por H, que é largura, né? Do movimento aqui. Então, a área, essa área, tá? Vai ser o L vezes H. Ok? L vezes H é igual a área. Então, esse fluxo vai ser o módulo do B. O módulo do B eu vou chamar simplesmente de B. Então, vai ser B vezes a área, que é o L, vezes o H. Ok? Então, isso daqui é o nosso fluxo. Tá? Nós chamamos de fluxo do campo magnético. Esse é o nosso fluxo do campo magnético. Ele está aqui. Okay? Uma vez que nós temos o nosso fluxo do campo magnético passando através dessa esfera aqui, agora, tá aqui, ó, essa é a nossa esfera, circulando. Nós vamos poder calcular a derivada desse fluxo para encontrar a força eletromotriz. Tá? Porque a força eletromotriz é o quê? A força eletromotriz, essa é a força eletromotriz, é menos a derivada do fluxo do campo magnético no tempo. Nós já temos o nosso fluxo do campo magnético aqui. Nós precisamos derivar ele no tempo. Então vamos fazer essa derivada. Como que vai ficar? A derivada do fluxo magnético no tempo vai ser igual ao quê? D dt BLH. Ok? Então, vamos supor que o H é constante. Esse H é constante, não muda. Então, agora o L, que é o comprimento, ele depende do tempo. Ele muda em função do tempo. Tem uma velocidade V. Né? Então, o L muda em função do tempo. E o campo B? O campo B pode mudar em função do tempo ou não. Né? Então, nós podemos colocar que também ele seja uma dependente do tempo, né? A princípio. Então, vamos derivar aqui. Se o B depende do tempo, o H ele é constante, sai fora. Então, a derivada só vai ficar d dt no B e no L. Então, como que fica aqui? O H dB dt preserva o primeiro e multiplica o segundo L, né? Mais o H, aí o B constante, dL dt. Okay? Então, esse B, se o B estiver variando no tempo em intensidade, ou mudando no tempo, né? Ele começa a mudar o sinal dele, variando no tempo, aí esse termo ele vai ser preservado. Tá? Então, você pode gerar energia. Né? Pode gerar energia com o B variando no tempo, ou com o L variando no tempo. Essas duas formas você pode gerar energia. Tá? Ou com esse comprimento aumentando no tempo, que vai aumentar o fluxo, né? Ou com o B variando no tempo. Tá? Ele começa com 2 Tesla, 3 Tesla, 4 Tesla, ele está variando no tempo. Ele não fica constante, um número constante. Tá? Então são essas duas formas que você pode gerar a força eletromotriz. Okay? Vamos supor, caso 1 aqui, que o B seja uma constante. O que significa? Que é um ímã permanente, tá? Que tem o norte e o sul, que está ali, constante. Se isso daqui, se o B é constante, a nossa força eletromotriz, ela vai ser força eletromotriz, F e M, essa força eletromotriz vai ser igual menos
essa derivada no tempo, né? Só que aqui, como o B é constante, esse daqui é o a zero nesse caso. Então só fica P, H, dl dt. Quem que é dl dt? Isso aqui é velocidade. Variação do L em função do tempo. É a velocidade. Nós temos aqui, ó, a velocidade. Então, P, L, V. Então essa é a nossa força eletromotriz. Okay? Ah, tá. Tem um problema aqui, que é a questão do sinal, né? Questão do sinal, espera aqui. A questão do sinal está aqui. Vamos só, desculpa aqui, vamos corrigir isso aqui. O B, nós temos que calcular esse produto escalar aqui. Né? Esse produto escalar. De B escalar ds. A área, nesse caso aqui, a gente orientando a nossa superfície, né? Orientação do sentido positivo. Depois a gente vai no sinal, positivo. O que nós vamos ter aqui? A nossa área está saindo, tá? Da página e o campo está entrando. Então nós vamos ter um sinal negativo aqui. Negativo, B. Então esse aqui tem um sinal negativo aqui, negativo. E aqui um sinal negativo. Tá? Isso aqui tem sinal negativo. Com isso, negativo com negativo da nossa fórmula, nós vamos ter o valor positivo. Okay? Feito essa correção. Que é do produto escalar. Produto escalar, né? Lembram do produto escalar que ele é assim. Esse aqui vai ser o B, esse fluxo. Só reescrevendo aqui. O fluxo, né? Você pode escrever que é constante ali, né? Você vai ter o B, produto escalar pela área. Colocando a área na forma vetorial, né? Então, a área, esse aqui vai ser, pode colocar assim, com módulo de B, módulo da área, né? E o cosseno do ângulo entre eles. Como que um está para dentro e o outro está para fora, o ângulo θ é igual a 180 graus. Então aparece o menos 1 aqui, fica menos módulo de B, módulo da área, tá? Módulo de B eu estou chamando de B, a área é o L vezes o H. Okay? Então menos BLH. Aqui o sinal de menos. Ok, pessoal? Então essa daqui é a nossa força eletromotriz. Tá, nós podemos ainda calcular qual é a corrente gerada. Né? Sim, podemos calcular qual é a corrente gerada. Uma vez que você tem a força eletromotriz, e a diferença força eletromotriz, F, M, é a diferença de potencial entre os dois pontos. Né? Essa corrente que vai estabelecer ali na área ali, nessa área que está variando, né? Aqui, a velocidade V está aumentando, né? E vai estabelecer uma corrente nesse circuito. Corrente I. Nós sabemos já pela lei de Ohm, né, que ΔV é igual a R vezes I. O ΔV, quanto que é? Nós já encontramos aqui, é o BHV. BHV vai ser igual a R vezes I. Com isso aqui nós temos a corrente BHV sobre a resistência do material. Então nós já podemos calcular a nossa corrente elétrica, okay? Que vai ser gerado aqui, nesse sentido, horário, através dessa configuração aqui, com campo magnético constante. Bem, então aí vocês perceberam que, para a gente, como a gente já tinha discutido, né, nós podemos gerar o campo magnético, gerar corrente elétrica, né, essa diferença de potencial e força eletromotriz, né, através, né, de uma situação onde que nós vamos conseguir fazer a variação do campo, né, a variação do campo. Isso aqui tem que acontecer, menos a variação do fluxo do campo magnético. Tá? Então, se você não tiver
variação do fluxo do campo magnético, você não consegue ter força eletromotriz. A força eletromotriz só é possível se você tiver variação do fluxo do campo magnético. Ok? Então, essas são as formas, né, que nós temos para conseguir gerar energia. Então, vamos só revisando aqui. Você tem que ter o fluxo. O que é o fluxo? Né? O fluxo, né, do campo magnético, né? De uma forma geral, você vai ter o quê? Campo B escalar com a área da espira. Tá? Então, a nossa espira aqui, vamos pensando o seguinte, numa situação aqui, só para a gente olhar, né? Vamos colocar aqui. Você tem o espira, essa saída da espira. E aqui nós temos um eixo de rotação, por exemplo. Eixo de rotação. Tá? Um eixo. Nós vamos rotacionar essa espira. E num campo magnético fixo. Tá? Então nós colocamos um campo magnético fixo. Campo magnético fixo B. Se você está rotacionando essa espira, essa área vai estar apontando, que ela aponta na direção perpendicular, né, a essa superfície. Essa área vai estar apontando em um ângulo, né, com o campo B fixo em relação ao campo ao campo B. Então você tem dois vetores que estão apontando em direções diferentes e isso daqui muda. Okay? Então esse θ nós podemos, usando uma força, né, aqui nós vamos aplicar, nós vamos fazer isso daqui rotacionar, entendeu? Fazer isso aqui rotacionar, usando o quê? Usando trabalho, né? Energia mecânica. Por exemplo, mecânica. Energia mecânica, né? De um eixo de rotação, né? Entre dois ímãs permanentes. Né? Então nós podemos, daqui, dessa situação, fazer isso daqui rotacionar em uma frequência ômega-t. Okay? E isso aqui vai estar rotacionando. Como nós sabemos o produto escalar ali, o que nós vamos ter? O produto escalar vai ser o que? Esse fluxo, né? Vai ser o módulo desse campo B, o módulo da área, né? E o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de θ, cosseno de ômega-t. Nesse caso que está em rotação com a frequência ômega. Nós estabelecemos. Então, qual que vai ser a força eletromotriz nesse caso? A força eletromotriz vai ser dφ, vamos lá, dφ dt, um sinal negativo aqui. Essa daqui é a força, né? Vai ser a diferença de potencial, a nossa força eletromotriz. Isso daqui vai ser menos o B fixo, então vai ficar menos módulo de B, módulo dessa área da espira, okay? Derivada do cosseno vai ser o menos seno, vai dar mais cosseno de ômega t, cai o ômega, então temos um ômega multiplicado aqui. Então aqui vai ficar ômega, módulo do campo magnético, módulo dessa área, né? Seno de ômega t. Então isso daqui, se você fizer um gráfico entre força eletromotriz por tempo, você vai ver alguma coisa, seno de zero é zero, ok? Vai ser alguma coisa, seno de zero é zero, vai ser alguma coisa assim. Vai oscilando. Uma frequência F aqui, ok? Relacionado que ômega 2π vezes a frequência. Então, isso daqui, você fazendo isso, colocando isso em rotação, você vai gerar, tá, uma corrente que nós chamamos uma força eletromotriz alternada, e no final também vai estar relacionado com uma corrente alternada, tá? Uma determinada frequência. Então, essa é a forma de geração de energia elétrica que nós utilizamos, né, por rotação de eixos, pela força de quedas d'água, né, energia potencial de água, que são das usinas hidrelétricas, ok? É assim que nós geramos a nossa
energia elétrica, né, que vem para as nossas casas. Vem só colocando aqui, para facilitar um pouco essa visualização, vamos visualizar aqui uma coisinha simples aqui. Ó, esse daqui é o FET, né? E vamos colocar aqui só para movimento. Então, só relembrando aqui, vou colocar as linhas de campo. Tá? Sai do norte e vai para o sul, as linhas do campo. Né? Então, quando você movimenta, você gera uma corrente. Okay? Você induz uma corrente. Tanto o contrário, você colocou lá o ímã e ficou parado, não tem nada, não gera nada. Você tem que ter movimento. Okay? Tá certo que esse movimento tanto faz a relação do ímã, ou, que eu tinha discutido na aula passada, ou relacionado à própria bobina também. Porque o movimento é relativo. Tá? Tanto faz a bobina, quanto o campo magnético você vai gerar. Então você pode observar aqui que você teria o campo magnético, né? E a hora que você aproxima, né, sai um efeito contrário. Então ali, pela lei de Faraday, né, e variação do fluxo, você consegue entender exatamente o porquê desse sinal. Nós temos o menos a variação do fluxo, sempre ao contrário, a variação do fluxo. Se a variação do fluxo é num sentido, né, você tem a resposta, né, no outro sentido na bobina. Tá? Essa é a indução, né, indução magnética de Faraday. Okay? Então você pode colocar aqui também, né, e ficar trocando o sinal, né. Ó, você também tem. Se você fizer isso muito rápido também, você vai gerar também energia elétrica, tá? Para a lâmpada. Okay? Então esse aqui é um gerador bem simples, está gerando energia elétrica. Ou simplesmente, né, movimentando de alguma forma. Esse outro aqui é um pouco mais esse gerador, né? Se você observar, ele está entre ali os ímãs permanentes, né, que eu coloquei, né? Você tem o norte e sul, você vai ter um campo, ok? E agora você usa suas forças, a força da água, alguma coisa, para você gerar fazer a geração, ok? Para movimentar isso aqui. Enquanto você está movimentando, você está gerando diferença de potencial e corrente, okay? Nos polos do ímã. Okay? Então é isso daí, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. E até a próxima aula, beleza? Até mais.